Bom dia a todos. Inicialmente, os meus agradecimentos pelo convite para participar desse evento e, principalmente, a oportunidade para assistir a um debate tão interessante e tão atual sobre questões a respeito da saúde suplementar, né? De algum modo também envolve as questões de saúde pública, mas fundamentalmente a respeito da saúde suplementar. O meu tema específico é a questão da judicialização da saúde e os DMIs, os dispositivos médicos implantáveis, simplesmente os implantáveis, né? Na perspectiva do Poder Judiciário e especialmente na perspectiva do Superior Tribunal de Justiça. Apenas relembrando, a respeito dos conceitos de órteses, próteses e dos próprios implantáveis, as palestras anteriores, um painel excelente que antecedeu, realmente ele esgotou, já não precisa nem mais tocar, né? Então, as órteses e próteses. Apenas lembrando que os implantáveis podem ser tanto uma prótese como também uma órtese. Os motivos da preocupação, de um modo geral, é exatamente a elevação dos custos. Hoje, na verdade, nós temos um envelhecimento cada vez maior da nossa população, e um dos motivos, talvez dos principais motivos, é o extraordinário avanço da medicina nos últimos 50, 100 anos. E um dos aspectos foi exatamente o transporte das novas tecnologias para os tratamentos médicos. Isso é extremamente interessante, mas naturalmente também significa a elevação de custos. Além disso, há uma preocupação muito grande, isso ficou bem claro no painel anterior, com a questão dos implantáveis desnecessários, tá? Isso é relativamente comum, especialmente a formação de verdadeiras máfias, né, envolvendo a colocação de órteses e próteses desnecessárias. Isso realmente é motivo de preocupação e especialmente pela dificuldade de controle. Como se fazer o controle, já que o dispositivo, o produto foi implantado no paciente e, muitas vezes, já no momento posterior é que se constata o problema. Em relação especificamente ao judiciário, a judicialização dos litígios. Essa é uma outra questão muito delicada, foi muito bem tratada, no caso, pelo representante do Poder Judiciário, o Dr. Ney Widmann Neto, fez uma excelente exposição, mostrando os principais aspectos. É uma demanda movida pelo paciente e ele vem com um laudo do seu médico assistente. Esse é um problema. O juiz é leigo em medicina, ele não domina aquela área, aí recebe aquele processo com o pedido da chamada antecipação de tutela, é a tutela de urgência. Na verdade, ali vem a indicação de um procedimento médico urgente. Então, por exemplo, ali se discutiu a questão da traumatologia, mas a questão, o stent, tem que fazer um cateterismo com indicação da colocação de um stent. E aí o juiz é leigo e o paciente vai morrer nos meus braços, né? E com isso ele acaba frequentemente concedendo antecipação de tutela. Exatamente por isso, há uma preocupação muito grande do Poder Judiciário, o aumento significativo do número de demandas transformou isso numa preocupação, inclusive, do CNJ. É uma política pública do Judiciário e aquelas recomendações que foram referidas pelo Dr. Ney vai exatamente nessa linha. Claro, nós temos que respeitar sempre a independência do juiz, mas, ao mesmo tempo, nós também temos que dar mecanismos, instrumentos, para que o juiz possa fazer um controle adequado, inclusive antes da antecipação de tutela. E, nesse caso, um dos mecanismos é exatamente a segunda opinião médica. Na verdade, aqui eu acho que já é uma terceira opinião médica, né? Tem a opinião do médico assistente do paciente, tem a opinião do médico da operadora do plano de saúde, contrária, e aí, exatamente por isso que acabou ocorrendo o ajuizamento da demanda judicial. E aí uma terceira opinião, que será exatamente de um médico independente. E aí a criação em vários tribunais de justiça
dos estados, especialmente, de núcleos, de comitês médicos encarregados de fazer essa colaboração com os médicos. Esse é um dos temas que nós vamos tratar. O plano de exposição vai ser em 3 grandes partes. Inicialmente, muito breve, o regime jurídico dos contratos relativos à saúde suplementar. Depois, uma exposição a respeito de alguns julgados da jurisprudência do STJ, especialmente ligados a esse tema, e depois as perspectivas judiciais na busca de um ponto de equilíbrio dentro do sistema. O conceito de saúde suplementar, que extraí exatamente dos nossos diplomas legais, então, uma prestação de serviço de saúde em caráter privado, por empresas operadoras de planos de assistência de saúde, podendo ser prestado diretamente por profissionais ou estabelecimentos a ele vinculados ou mediante intermediação. Aqui desde a própria Constituição faz a regulamentação tanto da saúde pública, do SUS, no artigo 196, como também da saúde suplementar, no artigo seguinte. E a preocupação, então, do ponto e do contraponto. Aqui a nossa preocupação é, basicamente, a saúde suplementar. Há um brevíssimo histórico, né? Em 1923, essa lei Eloy Chaves é da República Velha, uma lei antiga, mas ela está na base tanto da previdência privada, como também da assistência à saúde das pessoas em geral. Tem uma longa evolução ao longo do século XX, não vem ao caso, mas o grande marco, realmente, tanto da saúde pública, SUS, como nós conhecemos, como da saúde suplementar, sem dúvida alguma, é a Constituição Federal de 1998. 196, saúde pública, 197, saúde suplementar. E, especificamente em relação à saúde suplementar, a regulamentação feita pela Lei 9656 em 98, a Lei dos Planos de Saúde. E aí, lembrando, ontem até eu estava pesquisando novamente a lei, lá no site do Palácio Planalto, que é a fonte mais confiável de verificação da atualização normativa, e a lei já teve inúmeras mudanças, está constantemente em modificação, virou uma colcha de retalhos, né? Mas, de todo modo, esse é o diploma legal que regula o sistema. Mas não é o único. Na verdade, eu tenho outras fontes normativas importantes, relevantes. Uma delas é o Código do Consumidor, de 90, que também é fruto da Constituição Federal de 1988, e esses contratos, eles se incluem, amoldam-se perfeitamente como contratos de consumo. Além disso, eu tenho o Código Civil de 2002, de um lado eu tenho as regras gerais a respeito dos contratos, e especificamente a respeito do contrato de seguro. E, de algum modo, esses contratos eles se incluem dentro do conceito geral de contrato de seguro. E eu tenho também, em 2003, o Estatuto do Idoso, que também tem as suas implicações nessa relação jurídica. E, nesse meio tempo, houve a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que produz inúmeros atos normativos regulamentando o setor e tem feito seu trabalho nessa área de uma forma bastante interessante, bastante intensa, gerando também o seu debate. Brevemente, as características dessa relação contratual. Em primeiro lugar, liberdade de vinculação. Na verdade, os números apresentados pelo desembargador Ney ficam muito claros. De um lado, nós temos uma população de mais de 200 milhões de pessoas, mas, ao mesmo tempo, nós temos 48 milhões de usuários de plano de saúde. Significa que mais ou menos menos de um quarto da população brasileira. Eu tenho um espaço grande aí, né? 3/4 ainda que estão cobertos pelo SUS. Naturalmente, essas pessoas têm uma liberdade de vinculação. Agora, uma vez feita a vinculação, eu tenho um contrato de adesão. Um contrato que é estabelecido pelas operadoras, e esse contrato segue exatamente às exigências da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E é um contrato cativo, de longa duração, de execução continuada, são muitos anos. O meu seguro-saúde lá
com a nossa operadora da Dajures, que é o DAS, eu sou dos primeiros que ingressou. Então, já tem quase 30 anos no mesmo plano de saúde. É um contrato cativo, um contrato longa duração, execução continuada. E, como já referi anteriormente, ele se insere exatamente como um contrato de consumo. Aqui, muito breve, que eu quero avançar depois. Os principais precedentes da saúde suplementar. Nós temos, dentro da jurisprudência do STJ, nós temos alguns precedentes gerais e os precedentes específicos ligados à nossa palestra. Precedentes gerais, a questão de ser uma relação de consumo, a questão do Estatuto do Idoso e a elevação das mensalidades, e onde tivemos um julgamento importante no STJ a esse respeito, a questão do prazo de carência às doenças emergenciais e a cláusula de remissão. São apenas, eu escolhi 4 tópicos gerais para depois analisarmos os aspectos específicos que nos interessam neste momento. Em primeiro lugar, relação de consumo. Aqui a jurisprudência do STJ é tranquila a esse respeito. Peguei um julgado do ministro Ricardo Cueva de 2015 a esse respeito, mas teria de todos os 10 ministros que integram a seção de direito privado do STJ nessa linha. Apenas relembrando, o STJ é composto de 33 ministros, 3 deles ficam fora da jurisdição, que é o presidente, o vice e o corregedor-geral do CNJ. Os outros 30 ministros se dividem em 6 turmas, cada uma com 5 ministros. São 2 turmas na seção de Direito Público, a primeira e a segunda, 2 turmas na seção de Direito Privado, que é a segunda seção, é a terceira e a quarta turma, eu integro a terceira turma, 2 turmas na seção criminal, que é a terceira seção, e aí a quinta e a sexta turma. Então, 5 ministros. E, eventualmente, então, em algumas, 2 vezes, nós nos reunimos nas turmas 6 vezes por mês e nos reunimos na sessão, no mínimo 2 vezes por mês. E aí a sessão é composta pelos integrantes das 2 turmas da sessão de Direito Público, Direito Privado e etc. A sessão de Direito Privado, terceira e quarta turma, então, são 10 ministros, e ontem nós tivemos, então, uma sessão também, discutimos alguns aspectos. Desses 10 ministros, a imensa maioria compartilha, todos eles compartilham dessa orientação, que é uma jurisprudência muito firme do STJ, no sentido de que se aplica o Código do Consumidor e a análise de eventual abusividade de cláusulas contratuais é aferida exatamente com base no CDC. A questão do Estatuto do Idoso. Nós tivemos ontem um julgamento de um recurso repetitivo envolvendo a questão, essa mesma questão, da elevação, da alteração do valor das mensalidades. Eu peguei um julgado também da sessão de 2014, na verdade, ontem, que nós estamos julgando, como houve pedido de vista, eu não trouxe nenhum detalhe a mais do recurso, somente o número dele, que é 1.568.244. Nesse recurso repetitivo, o que está se discutindo exatamente é um caso do Rio de Janeiro, de uma senhora, que é empregada doméstica, e que, quando chegou aos 59 anos, o valor da mensalidade dela praticamente dobrou, aumentou 88%. E ela ingressou, então, em juízo para discutir se haveria ou não abusividade. A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, segundo grau, e agora está lá como recurso especial. Como nós já tínhamos julgados anteriores sobre a matéria, exatamente fazendo esse confronto entre Estatuto do Idoso, Código do Consumidor e a Lei dos Planos de Saúde, aí, nesse caso, houve a afetação pelo ministro Cueva para julgamento da segunda sessão como recurso repetitivo. O julgamento anterior da própria segunda sessão, e aí um recurso também afetado a julgamento, foi esse caso da relatoria do ministro Buzzi em 2014.
E ele fala, da análise do artigo do Estatuto do Idoso, depreende que resta vedada a cobrança de valores diferenciados com base em critério etário pelas pessoas jurídicas de direito privado que operem planos assistenciais, quando caracterizar discriminação ao idoso, ou seja, a prática de ato tendente a impedir ou dificultar o acesso do direito de contratar por motivo de idade. Esse precedente, ele estabelece os vários critérios para aferir ou não se a abusividade da elevação do valor da mensalidade, exige que esteja previsto no contrato a elevação do valor, exige o respeito às regras da ANS e também estabelece, como último critério, a verificação, no caso concreto, da abusividade. Foi exatamente isso, a tese repetitiva, que ontem já foi aprovada na sessão, é nesse sentido. A discussão que se chegou é onde foi a interrupção do julgamento, é na apreciação do caso concreto. A verificação ou não de abusividade no caso. Por quê? Exatamente porque aos 59 anos aumentou 88%. E o interessante, o contrato previa a possibilidade de um aumento de até 110%. Ou seja, a própria operadora reconheceu que o valor, que 110 era exagerado, e ela já fez a ponderação. E aí nós vamos fazer exatamente essa análise, sabemos das dificuldades das operadoras, já que em função do Estatuto do Idoso e do regulamento da ANS, aí depois esses valores ficam estabilizados, esse contrato é de 2005, né? Então, essa é a dificuldade, isso que nós vamos decidir nas próximas sessões. Então, não era, até eu tinha, a palestra já está preparada há mais tempo, mas teve o julgamento de ontem, resolvi fazer esse comentário, e aí era um caso de repetitivo. Prazo de carência e doenças emergenciais. É outra preocupação. Nesse caso, a jurisprudência tranquilamente reconhece a validade dos prazos de carência, é legítimo, está muito claro, mas a única exceção são exatamente os tratamentos de natureza emergencial, e aí também a jurisprudência do STJ é tranquila a esse respeito. De todo modo, em relação a prazo de carência, não há dúvida a respeito da licitude dessas cláusulas. Aqui é um caso interessante, envolvendo a cláusula de remissão. É um caso bem recente, e nós, nesse caso, é aquela situação, uma situação bem interessante nos contratos de plano de saúde, quando falece o titular. E aí se concede um prazo de remissão de, às vezes, 3, 4, até 5 anos, e aí depois a questão que se coloca é a permanência da vinculação daqueles parentes que foram beneficiados pela cláusula de remissão, geralmente a viúva. E aí o pedido para que ela continue vinculada ao plano. Tem vários casos no STJ em que houve a recusa, depois de cumprido o prazo, que ela pudesse prosseguir com o plano. E, nesse caso, então, se reconhece exatamente que ela continua com as mesmas condições contratuais, porém, aí sim, agora passa a obrigação de efetuar o pagamento das obrigações, o pagamento das mensalidades. E, nesse caso, se seguiu uma normativa da ANS de 2010. Agora, precedentes específicos, que é o que nos interessa aqui a respeito da saúde suplementar. A jurisprudência do STJ, ela se orienta também no sentido da possibilidade das limitações de cobertura. Então, pode excluir determinadas doenças, especialmente aquelas coberturas facultativas. Agora, uma vez admitida a cobertura da doença, o que a jurisprudência não tem admitido historicamente é a limitação do tratamento. Então, esse é um ponto, um princípio básico dentro da jurisprudência do STJ. E ela acaba se refletindo em vários aspectos que nos interessam. Então, por exemplo, classicamente, a limitação do prazo de internação, a questão do serviço de home care, a possibilidade de limitação da cobertura e não do tratamento, como já adiantei, fornecimento de próteses e a antecipação de tutela em ação coletiva. Começo pela limitação do prazo de internação. Foi talvez a primeira grande discussão que chegou até o STJ envolvendo os planos de saúde, aquelas cláusulas que limitavam a internação em UTI em 7 dias e depois a pessoa era encaminhada para o SUS.
E, nesse caso, a jurisprudência, desde o primeiro momento, reconheceu a abusividade dessa cláusula contratual e, inclusive, acabou em 2004 editando uma súmula, a súmula 302, reconhecendo ser abusiva esse tipo de conduta contratual. O serviço de home care. Essa foi uma discussão mais recente. Aqui é um acordo meu, mas tem outros precedentes. Que era a questão, a situação, o paciente com uma doença, essas doenças, doença pulmonar, obstrutiva, crônica, etc. Não sou médico, então posso cometer os meus erros médicos aqui. Mas a verdade é que, nesse caso, o paciente ele deveria ficar internado apenas em função do balão de oxigênio. E a discussão vem cá, não é possível ficar em casa, e aí o paciente vai ficar no hospital só em função do balão de oxigênio, e aí, nesse caso, se reconheceu que o serviço de home care, quando o desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, ele não pode ser limitado, então, pela operadora do plano de saúde, que ele fica exatamente no meio termo entre o atendimento no hospital e o atendimento em casa. Tem esse precedente, já tem outros precedentes do STJ, exatamente na mesma linha, alguns, inclusive, anteriores. Agora, a maioria dos julgados que nos interessam aqui envolve a vedação da limitação de tratamento médico. E aí a jurisprudência é muito tranquila. Eu procurei julgados de praticamente todos os ministros da seção de direito privado, esse aí é da ministra Nancy, de 2014, no sentido que é nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órtese, prótese e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico que submete o consumidor. Aqui duas observações. Na verdade, quando chega um recurso especial ao STJ, o nosso conhecimento é muito limitado. Nós não reapreciamos prova, não se faz nova análise da prova. A análise da prova é feita pelo juiz de primeiro grau e pelo tribunal de segundo grau. O STJ é uma instância especial e a missão dela exatamente é fazer o controle da legislação infraconstitucional do direito federal. Então, eventuais violações ao Código do Consumidor, Estatuto do Idoso, a Lei dos Planos de Saúde, etc. Mas não se faz especificamente uma reanálise da prova. Então, e de outro lado, também se evita fazer uma análise e interpretação de cláusulas contratuais, salvo, claro, se isso já foi discutido, se esse foi o centro da discussão no acórdão do Tribunal de segundo grau. Então, nesse caso, a discussão é as cláusulas contratuais que excluem coberturas, etc. A discussão é em tese, cabe ou não cabe esse tipo de limitação. E se entende que simplesmente a vedação pura e simples constitui uma limitação de tratamento e se reconhece a abusividade desse tipo de cláusula. Interessante é também, quando se consolida a jurisprudência das duas turmas, mesmo sem repetitivo, muitas vezes, aí os magistrados, os ministros, começam a decidir individualmente, por decisões monocráticas. E nós encontramos inúmeras decisões monocráticas exatamente nessa linha. Num dos julgados, tem discussão quando era um caso de próteses importadas. Aí sim tem uma discussão, se tem similar nacional ou não. Mas acabou até prevalecendo o dever de pagamento. Aqui é um caso bem interessante. É um caso do controle de uma antecipação de tutela em ação coletiva, que foi feito pelo presidente superior do Tribunal de Justiça, o ministro Falcão, esse ano, em 2016. O caso veio do estado de Pernambuco e ele envolvia exatamente uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra este Instituto de Recursos Humanos do estado de Pernambuco. E aí a determinação, aí sim, em sede de antecipação de tutela na ação civil pública, de que esse instituto fornecesse órtese e prótese, não tinha previsão contratual, e a gente, fazendo a leitura na decisão, se transcreve, inclusive, o tópico do pedido da petição inicial. A preocupação é com o fornecimento de estentes farmacológicos. É muito claro isso aí. O pedido é genérico, mas há uma ênfase muito grande nos estentes farmacológicos.
O problema é isso, numa ação coletiva, em tese, essa é uma liminar extremamente complexa, né? E aí, exatamente por isso, o presidente ministro Falcão, que tem competência para isso, a possibilidade de suspensão de liminares concedidas pelos tribunais de segundo grau. Apenas relembrando, são 27 tribunais estaduais, incluído o Distrito Federal, e mais 5 tribunais regionais federais que são subordinados ao Superior Tribunal de Justiça. São praticamente 32 tribunais que correspondem a alguma coisa em torno de 80% da jurisdição brasileira. E o presidente do STJ tem o poder de, eventualmente, suspender liminares concedidas pelos tribunais de segundo grau em casos como esse, em que ocorra especialmente risco risco à economia pública, etc. E foi esse o fundamento pelo qual ele determinou essa suspensão. Eu apenas coloquei um trecho da ementa do julgado e ele, expressamente, no voto depois, foi confirmado pela Corte Especial do STJ, que são os 15 ministros mais antigos da Corte, foi confirmado, ele deixa muito claro, olha, se o paciente tem a necessidade, ele pode discutir isso numa ação individual, mas não tem sentido estabelecer uma tutela coletiva para um caso em que envolve interesses individuais. Então, é só para lembrar vocês esse controle que foi feito, nesse caso, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, apenas um breve apanhado da jurisprudência do STJ a esse respeito. Passamos, então, ao ponto que eu acho que interessa mais aos senhores, que são as perspectivas judiciais, exatamente na busca de um ponto de equilíbrio entre o sistema. E nós vimos nos painéis anteriores que são muitos interessados, né? Então, de um lado, nós temos o paciente, que é talvez o principal interessado e o ponto mais vulnerável dentro da cadeia. De outro lado, eu tenho um médico. De outro lado, médico ou dentista, né? Nós temos também as operadoras de plano de saúde e acaba na judicialização ainda tendo um advogado, juiz e etc. E nós temos a necessidade de chegar a um ponto de equilíbrio. E é interessante, a gente fazendo a análise da jurisprudência, nós verificamos que, de um lado, há uma preocupação com a segurança jurídica, e aí, na perspectiva dos planos, de garantir exatamente uma previsibilidade das decisões, até para permitir que os contratos regulem essas situações de um modo bastante claro, preciso, e que vão ser cumpridos. Mas, de outro lado, também há uma preocupação da proteção da confiança dos usuários de plano de saúde. 48 milhões de pessoas no Brasil, de que, quando eles necessitarem, eles também terão a cobertura necessária para aquele tipo de situação. Então, de um lado, só observando, dentro da própria jurisprudência, quando se trata de prazo de carência, as possibilidades de restrições, o próprio reajuste das mensalidades, eu estou preocupado com o equilíbrio dos planos. Mas quando eu trato, digo, olha, é relação de consumo, limita os prazos, não se admite a limitação de prazo de internação, não se admite restrição de tratamento, eu estou preocupado com a proteção da confiança do usuário. A questão do controle judicial dos implantáveis, né? E aqui a grande preocupação é com as fraudes e os excessos. Fiquei muito impressionado com os números que o Veronei apresentou, né? De um lado, ele apresentou, diz, olha, o setor todo é 120 bilhões, né, no Brasil. A questão, as condenações judiciais, os OPMS correspondem a 12 bilhões, é praticamente 10% do sistema. E as condenações judiciais chegam a 1,2 bilhões. Mas também tem um dado interessante. Na verdade, se estima como condenações indevidas 320 milhões, mais ou menos. Ou seja, 1/4 das condenações são indevidas. Mas também tem o lado oposto. 3/4 foram condenações razoáveis, né? Tem o outro número. E isso, exatamente por isso, é nesse ponto que se situa o magistrado. Ele recebe os processos e aí ele vai desconfiar. Isso aqui é um daqueles, está entre em cada 4, um é fraude ou excesso, mas 3 não são.
E aí o magistrado fica naquela posição, deferir ou não deferir. E, geralmente, uma situação de urgência. E os pedidos vêm em plantão, vêm durante a noite, vêm final de semana e vêm com pedido de antecipação de tutela e etc. Como é que se pode fazer um controle? Essa é a questão. Eu penso que tem 3 caminhos. O primeiro caminho é um controle maior da antecipação de tutela. O segundo, os métodos alternativos de resolução de litígios. E o terceiro, o respeito aos precedentes jurisprudenciais. Nós temos um novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor este ano, e que ele exatamente confere esses instrumentos e que nos permitem resolver, ou ao menos auxiliar, na solução dessas questões, evitando os excessos. Primeiro aspecto, antecipação de tutela e os implantáveis. Concordo perfeitamente com a necessidade de uma segunda opinião médica. Na minha opinião, aqui já não é segunda, já é terceira opinião médica, né? Eu já tive a opinião do médico assistente do paciente, a opinião contrária do médico vinculado ao plano de saúde e a terceira opinião médica, então, vai ser no processo. Isso realmente é muito importante e os magistrados já faziam isso antes. Pessoalmente, eu trabalhei bastante lá no Rio Grande do Sul, quando eu era desembargador no Rio Grande do Sul, em Câmara de Direito Público, em Vara de Fazenda Pública e Câmara de Direito Público. Aí o problema que nós tínhamos era o SUS, a saúde pública, e eram os pedidos de fornecimento de medicamentos, cirurgia e até mesmo transplantes. A gente tinha esse tipo de discussão. Furar a fila do transplante, que é uma das questões talvez mais delicadas que um magistrado pode ter que enfrentar, né, decidindo qual é a vida realmente, quem é que vai sobreviver àquela situação, quem vai receber a doação de um órgão. Agora, nesses casos, geralmente, ou a gente ouvia o médico do tribunal, ou então, eventualmente, como a minha família é de médicos, frequentemente eu ligava para meus irmãos e perguntava, vem cá, nesse caso, não, está correto, ou então, nesse caso, olha, não precisa, enfim. Mas, de todo modo, isso aí é uma providência pessoal do magistrado. O ideal realmente, e inclusive seguindo agora as recomendações do CNJ, é a formação de núcleos médicos de apoio ao juiz, né? Núcleos médicos de apoio ao juiz, ou comitês médicos, enfim. Mas pessoas vinculadas ao tribunal, pessoas que sejam especialmente independentes, né, em relação aos interesses em conflito e que possam realmente dar a sua opinião, a sua manifestação rapidamente. O juiz ele vai ter que dar uma liminar, vai ter que apreciar uma antecipação de tutela. Em alguns casos pode esperar, em outros não tem como esperar muito tempo. Uma questão, paciente com problema cardíaco. O juiz tem que ser, aí realmente tem que ser muito rápido, ele não vai ficar esperando. Então, tem que ter uma estrutura montada, a qual ele possa se dirigir rapidamente e que tenha também uma solução rápida. No Rio Grande do Sul, esse núcleo ele acabou se formando naturalmente, porque nós tínhamos já vinculado ao tribunal o Departamento Médico Judiciário. E a origem desse Departamento Médico Judiciário foram exatamente as fraudes, não nesse setor, as fraudes na Previdência Pública. As pessoas que pediam a aposentadoria alegando doenças incapacitantes e que depois se descobriu que era, na verdade, uma grande máfia, uma grande indústria. E a solução que o tribunal deu foi exatamente essa. Então, vamos criar o nosso próprio Departamento Médico Judiciário. Já tinha uma estrutura do Departamento Médico voltado ao tribunal, voltado aos concursos públicos, e aí aproveitou essa estrutura para esse tipo de situação. E passou a utilizar também nos casos de acidentes de trabalho, que também tinha um número grande de fraudes. Então, já tinha uma estrutura. E aí se aproveitou essa estrutura, né, para formação exatamente profissionais que podem ser consultados quando o juiz tem a necessidade. Claro, o juiz, às vezes, o juiz é obrigado a fazer isso. Não é, o juiz é independente. Tem as recomendações do CNJ, tem recomendação lá no Rio Grande do Sul da própria Corregedoria que ele proceda desse modo, mas também se respeita a independência funcional do magistrado. Agora,
E, via de regra, os juízes têm recorrido a esse tipo de auxílio, especialmente naqueles casos mais graves. Agora, enfatizo mais uma vez, é fundamental que o médico aqui seja imparcial, não tenha vinculação nem com o médico ligado ao paciente e nem vinculação também com os médicos vinculados às operadoras de plano de saúde. Um segundo ponto importante: os métodos alternativos de resolução dos conflitos, os ADI, Alternative Dispute Resolution, que foram desenvolvidos nos Estados Unidos, direito norte-americano, a partir de Harvard, nos últimos 100 anos. Eles enfrentaram um problema semelhante ao que nós estamos vivenciando hoje, que é a multiplicação do número de processos. Apenas lembrando, o Brasil hoje tem mais de 100 milhões de processos em andamento. Para uma população de 200 milhões, na verdade, se considerarmos que cada processo tem 2 pessoas, cada brasileiro hoje é parte num processo, né, numa conta de português, né? Pois bem, lá em função de problema semelhante a 100 anos atrás, eles desenvolveram esses métodos alternativos de resolução de conflitos, que é a mediação, a conciliação e a arbitragem. No Brasil, estão todos eles positivados em leis especiais e, principalmente hoje, no novo Código de Processo Civil, né? E aqui, exatamente, é um caso para se fazer a mediação e conciliação. Logo que entra o processo, e eu penso aqui até em momento anterior. Eu ouvi o painel anterior, ouvi a opinião do doutor... do nosso médico, agora que escapou o nome, mas doutor Barras, né? Barras. E ele fez, aquele relato que ele fez a respeito desses comitês médicos é exemplar, né? Na verdade, antes mesmo, logo depois da indicação da cirurgia, aí uma segunda opinião médica, ou dentro do hospital, poderia ser até o plano de saúde, já fazer essa indicação. E é interessante, de algum modo, o que nós temos aí é o ombudsman médico, né? Hoje se trabalha muito com a ideia do ombudsman. Se está tentando implantar no Brasil, e o STJ tem trabalhado nisso, o ombudsman bancário. Nós temos, os grandes litigantes do Poder Judiciário hoje são os bancos, são as instituições financeiras, e são milhões de ações em todo o Brasil. Mas muitas delas podiam ter sido resolvidas antes. Enfim, e aí a sugestão que se tem é buscar um instituto que tem na Alemanha, tem na Suíça, tem em outros países, que é o ombudsman bancário, que são pessoas independentes da instituição financeira, não são vinculadas aos bancos, normalmente lá são juízes aposentados, e eles recebem lá, então, uma reclamação vinda de um cliente, e eles dão um parecer, no sentido de que o cliente tem razão ou não tem razão. Se o parecer deles foi favorável ao cliente do banco, aquele parecer é vinculativo e o banco deve seguir. Agora, se o parecer for contrário, aí, nesse caso, a pessoa, eventualmente, até pode demandar judicialmente. Mas é interessante, porque evita um grande número de litígios que cheguem ao Poder Judiciário. Essa era uma boa solução. Porque, muitas vezes, no momento que eu tenho, e aí seria a segunda opinião médica, estaria exatamente nesse caminho, mas em momento anterior à própria judicialização, se eu tivesse já uma opinião médica anterior, como nesses casos que foram referidos lá de São Paulo, a cidade de São Paulo, seria extremamente interessante, extremamente rico. Por quê? Porque, muitas vezes, o paciente está de boa fé. 99% dos casos. O paciente está extremamente vulnerável. No momento em que ele ouve uma outra opinião médica, dizendo, olha, nesse caso, esse tipo de prótese, esse tipo de órtese, ele não é recomendado. Ou então, é possível esperar um prazo de 5 anos, como, né, também esperou o nosso palestrante, para a colocação de uma prótese de quadril. Perfeitamente. Eu acho que realmente essa é uma boa medida, uma boa solução, e até para realmente reduzir a judicialização dos problemas de saúde. E, finalmente, a terceira questão é precedentes jurisprudenciais
confiáveis. Aqui é a base da segurança jurídica e, nesse ponto, o nosso novo CPC ele se aproxima um pouco do direito norte-americano com a valorização dos precedentes. O desembargador Ney também fez referência à verticalização do Poder Judiciário e a fixação no novo Código da cultura de respeito aos precedentes. Quais precedentes? Então, de um lado, a repercussão geral, inclusive tem vários exemplos, tanto na saúde pública como na saúde suplementar, a respeito de casos que foram afetados em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o caso aqui que se mencionou foi exatamente os planos anteriores à lei, qual é a situação. Também nós temos no STJ os recursos repetitivos, e esse que nós julgamos ontem a respeito do reajuste das mensalidades em relação aos idosos é exatamente um recurso repetitivo, e nós temos usado essa técnica, especialmente nos casos quando tem centenas, milhares de ações sobre a mesma matéria, mas, além disso, nós temos procurado afetar quando já existe uma consolidação da jurisprudência do tribunal numa linha, exatamente usando o repetitivo como uma técnica para a consolidação mesmo daquela jurisprudência a respeito daquela matéria, e garantir, então, a segurança, a confiabilidade no respeito aos precedentes e evitar a dispersão da jurisprudência no próprio tribunal e nos tribunais de todo o Brasil. Então, esse também é um caso de recurso repetitivo. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais do Brasil, eles têm um instrumento que foi criado pelo novo CPC, que também ligado aos repetitivos, que eu botei só a sigla porque é muito comprido o nome, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, simplesmente IRDR, que começou a ser bastante usado e certamente vai ser usado também nesse setor. Nem tem nenhum julgamento definitivo que eu tenha conhecimento, mas nós temos monitorados uns 50 casos em todo o Brasil já de IRDR, discutindo questões repetitivas, e que pode ser usado também na saúde suplementar. E, finalmente, nós temos o chamado incidente de assunção de competência, que são os casos que não são casos repetitivos, mas são questões relevantes que também podem ser julgadas lá no STJ, tanto pela sessão, como também pela Corte Especial, e também tem um aspecto vinculativo. Então, são as várias linhas. Penso especificamente em relação ao STJ, que os dois instrumentos que nós temos para tentar dar maior confiabilidade ao sistema, o que é importante também, é exatamente a técnica dos recursos repetitivos. E por isso que ontem nós estávamos discutindo, e a gente, o ministro pediu vista exatamente para permitir uma discussão maior na aferição da abusividade ou não naquele caso concreto. Uma reflexão mais segura, porque nós sabemos também, depois do trânsito em julgado de um repetitivo, aquela regra, aquela determinação, ela vai ser respeitada por todos os juízes, por todos os tribunais brasileiros. Correto? Então, são as grandes alternativas que nós temos. O meu tempo já está praticamente esgotado, e apenas, então, a título de conclusão, eu gostaria apenas de salientar a necessidade de se tentar alcançar um ponto de equilíbrio entre os interesses dos usuários, dos prestadores de serviço, e aí envolve médicos, hospitais, dentistas, etc., e também das operadoras do plano de saúde. Isso realmente é uma exigência cada vez mais para que nós tenhamos segurança jurídica nesse setor importantíssimo da vida brasileira. Muito obrigado a todos os senhores.